Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Aqui é o Paulo Queiroz, estamos aqui em mais um Queirozcast e hoje a gente tem o prazer de receber dois convidados incríveis, praticamente dois engenheiros, né? Apesar de um ser engenheiro e o outro arquiteto, porém o outro é um arquiteto que se tornou engenheiro por conta da formação aí. A gente vai comentar aí durante esse episódio. Estamos no segundo episódio e o primeiro episódio foi com o Renato Souza, foi um bate-papo super leve, descontraído. E esse também não vai seguir a mesma linha, né? Como o nosso podcast é voltado aí para construção civil, arquitetura, gerenciamento de obras, tudo que envolve, né, construção civil, trouxemos aqui esses dois engenheiros incríveis, né? Que eu tive o prazer de conhecer, já nos conhecemos aí há alguns anos e nessa carreira profissional. E hoje eu quero apresentar para vocês Kleber Barreto e Eduardo De Stefani. Vamos começar aí com o Clebão aí, Clebão, se você puder passar aí um mini currículo seu aí. É difícil falar mini para você, né? Tanto para você como para o Eduardo, mas dá uma resumida aí por cima aí. Antes de tudo, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando, batendo esse papo. Eu acho que é muito importante para a gente trocar uma ideia, né, de tudo que está acontecendo, a evolução das obras aí. Hoje o cenário, né, na construção civil mesmo do país, né, está evoluindo a velocidade do que as coisas estão acontecendo, né? Então a gente entra nessa correria do dia a dia e acaba faltando isso, né? Trocar ideia, né? Entre os profissionais, amigos também, né? A gente sempre se encontra em convenções, né? Os workshops da vida aí, né? Sim. Isso é muito importante. Então, o Paulo me conhece há algum tempo aí, né? Sabe um pouco da minha história. Eu comecei isso já há 23 anos atrás, né? Comecei como técnico de edificação, né? Estagiário na construção de prédios verticais, né? Multifamiliares, né? E no comecinho ali do final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, né? Na introdução aí, Sorocaba estava chegando nas primeiras edificações de bloco estrutural, né? Então, assim, estava implantando o ISO, né? Ah, conferindo a execução dos serviços, aqueles PES, os manuais, que teve várias construtoras que aí nos anos 2000 tinha que apresentar isso, né, para poder conseguir os financiamentos da Caixa. Então, isso deu um embasamento ali, né, para a gente seguir e querer crescer, né? Depois desse tempo aí também, acho que eu já estava mais ou menos uns 5 anos na área, daí eu fui fazer a faculdade de engenharia, né, na Facens, né? Já conhecia e lá tinha já alguns amigos que se formaram antes de mim, né? E daí é muito dinâmico, né? Geralmente o que acontece quando você é novo, você tem que aproveitar as oportunidades, né? Então eu saí de construção de prédio, de repente apareceu a oportunidade de trabalhar num hipermercado, construção de um hipermercado. Depois veio ali a construção de uma obra pública, né? O Tribunal de Justiça Federal. Daí estava já também na faculdade. Voltei para a obra de prédios. Você fez aqui em Sorocaba mesmo? Fiz, foi na Facens. Não, o Tribunal de... É o antigo prédio da Escapol, né? Que daí passou por uma modificação e daí o tribunal mudou, né? Ele era aqui perto do Campolim, daí mudou lá para Armando Panúzio, lá em cima, né? Que hoje já não é mais também, né? E ao mesmo tempo, daí estava fazendo hipermercado, acho que quem conhece lá no Vanelville, o Santos Supermercado. Então, isso aí é por volta de 2005, 2006, mais ou menos, né? Daí estava trabalhando na construção de prédio de novo, voltei para prédio, condomínio de casa, daí apareceu uma oportunidade na Fazenda Boa Vista, já estava quase finalizando o curso, né, de engenharia, daí para trabalhar com alto padrão. Daí, aí nesses últimos 8, 9 anos, daí entrei nessa área e tô até agora, né? Então, assim, são 23 anos aí. Teve a parte de... Quando a gente foi fazer as primeiras obras lá do Fazenda Boa Vista, fui um dos primeiros engenheiros que estava lá. Fui chamado para fazer uma obra da casa do José Hermílio de Moraes, né? Que foi na fase 2. Caramba, você participou daquela obra? Na quadra 63 lá. Tava Acho que sendo lançado. 6301?
É isso? 6303. 03. De frente com aquelas É lá. uma casa de 2.400 metros, é uma estância, né, de 40 mil metros. É aquele terreno que tem 40 mil aqui lá? Isso, 40 É mil. o outro lá que tem 103 mil, né? É. É grande, hein? É grande. E muito paisagismo, né? Tem lago. Foi a primeira casa com L ponto na fazenda. Daí, o que 2008, acontece? 2010? Isso foi 2010, 2009 e 2010. Né? Foi uma obra aí, né? Que nós tínhamos um prazo para entregar, porque estava vinculado durante a obra. O proprietário, né? Ia batizar, na verdade, a filha ia ter um netinho. E daí o batizado já foi cravado com o cronograma da obra, porque tem uma capela, né? Tem uma capela, né, na casa, e ia ter o batizado e a festa. A pressão, hein, pro Pra gerenciador de 1.000 obras, hein? convidados. Então, assim, impreterivelmente aquela data não poderia ser mudada. Então, ali também foi um desafio, né? Estresse, todo mundo chorou na obra, correu, mas deu tudo certo, né? Teve o batismo e a família curtiu muito a casa e sempre que a gente se encontrava, ouvia, a gente sempre ouvia agradecimentos, né? E até hoje, né? A casa está lá, a família aproveitando. Uma das mais lindas ainda, né? Foi Aqui, o Antônio Scarpa que fez o projeto lá? O Sig arquiteto? Bergamin. Sig Bergamin. Sig Bergamin. Tá voando até hoje, né? E daí nisso, estou me estendendo, mas é que é muita Tranquilo. coisa, né? Só fazendo um pincelado. O pessoal me chamou, estava há muito tempo lá. Quem que é um dos engenheiros que está há muito tempo aqui? Daí me chamaram para a associação, né? Daí falou um novo desafio, mais um. Daí Você foi direto para a associação, você não passou pela J antes. Não, o que acontece? Na época, eu cheguei com a Matec, né? Nós Você trabalhamos... fez a Vila do Lago lá? Não, a Vila Fazano. Vila Fazano. Os 45 casas, né? E depois... Hotel também ou só a Vila Fazano? Não, o hotel... Só a Vila Fazano, 45 caras. 45 casas. De 500 e poucos metros, né? Foi a primeira vila, né? Sim. As demais aí eram os lotes, né? Projeto do Isai, para quem quiser pesquisar aí, projeto do Isai Weinfeld. Isso. Muito Weinfeld. top. Baita arquiteto. Daí, na época, o pessoal me deu um toque, né? Falou, olha, o pessoal tá procurando engenheiro para entrar na associação, está sendo criada a associação, né? E vai cuidar da parte de infraestrutura, né? Do que já foi entregue pela JHSF e a manutenção, né? Daí eu mandei lá meu currículo, fala, não, eu me interesso, mandei. Daí fui entrevistado pela Caterine Debow, que era a gerente geral. Caterine, assim, foi uma pessoa sensacional na minha vida, assim, eu tenho muito... Ensinou muita gente, né? A questão de controle, todo mundo sabe, quem me conhece, eu sou aquele cara que eu pego para resolver, mas eu também sou estouradão, né? Todo mundo fala, Clebão é o símbolo do estresse, mas a gente sabe que quando tem que resolver, né? Quando eu entrei na faculdade, a pessoa falou, você só vai lidar com o problema, e é isso que a gente faz. Daí a gente tocou a manutenção lá, né? Sim. Seguimos tocando, implantando todo um sistema de manutenção, né? Passei por várias diretorias. Daí chegou o Juliano Ferrari, um abraço pro Juju aí, né? Abração, Juliano. Juju chegou com novas ideias, vindo da parte do corporativo também. Então, daí a gente implantou o sistema de... Que assim, quando a gente fala manutenção, né, na Fazenda Boa Vista... O que a gente teve que implantar lá, né? Teve que chamar os especialistas para montar um plano de manutenção. Na Fazenda Boa Vista, vou voltar alguns anos atrás, porque hoje tem mais ambientes, né? As áreas associativas, os clubes e tal. Nós tínhamos que montar a manutenção predial. Na época foi entregue o centro de manutenção, quem tocava era o Einstein. Então, nós tivemos que pegar... toda a parte de manual dos equipamentos, falar com o pessoal que fazia essa parte de gestão de manutenção hospitalar do Einstein, para a gente incluir na manutenção, né, na estrutura da nossa manutenção, né? Porque manutenção hospitalar, por exemplo, você tem o desfibrilador, um exemplo, manutenção de avião, né? Você monta aquele cronograma conforme o fabricante, e daí a peça está nova, você abre, mas tem que trocar. Porque não pode dar um pau com o avião voando, é a mesma coisa no hospital, né?
E lá era mais um item, né? Nós trabalhávamos com criticidade, criamos as criticidades. A primeira era a questão de saúde e segurança, né? Que envolvia a parte de hospitalar, a parte, por exemplo, de ponte, L ponto, né? Que lá também tem um L ponto com uma sala VIP, são 6 spots que recebiam 6 aeronaves, fora a de pouso, né? Então, a parte de segurança, portaria, era a criticidade 1. Daí a gente tinha a criticidade 2, que era a parte de operacional, né? Por exemplo, bomba de tratamento de água. Vamos lá, tinha manutenção, criamos o programa de manutenção das 2 ETAs e as ETEs, né? Ou seja, Para quem não sabe, lá o Rio Sorocaba atravessa a fazenda, né? A Fazenda Boa Vista lá tem 12 milhões de metros quadrados. É muito grande. Então, quando o Kleber está comentando, né, que ele cuidava dessa manutenção e criou, junto com o Giovanni Ferrari, na época, protocolos para a gestão disso e gestão de várias disciplinas, né? Vamos falar aí, energia elétrica, água, esgoto, manutenção, chegada de aeronaves, tem que manter o ambulatório ok. É muitas disciplinas, né? É uma cidade, né? É. Paisagismo. E para tudo a gente tem que aprender, né? Vamos lá, temos que estudar, aprender, chamar especialista, né? Como que funciona um sistema, uma estação de tratamento de água, o que pede? Vamos lá, consultar a norma da CETESB, né? A questão ambiental envolvendo, daí A Gabi estava lá também, abração. A Gabi, que era a nossa engenheira ambiental lá, deu muito suporte, né? A gente... Atravessamos madrugadas lá, correndo atrás das coisas. Isso é estação de tratamento de água. Tinha um rapaz da Zamalek também, Não, o Felipe, Felipe. né? Felipe. Hoje estão até agora lá na fazenda, né? Tinham também os bichos grilo, né? O pessoal que vinha quando precisava a ali. Capoeté, que cuidava controle de fauna e flora, fazer monitoramento com as câmeras trap no meio do mato, lá de madrugada, os caras. Então, assim, Tinha a questão da fauna, né, também, né? Isso, os controle. Caras cuidavam, para poder fazer esse monitoramento, para cadastrar, saber o que tem dentro, né? No meio da fazenda tem várias APPs, as áreas de preservação permanente, né? E tem vida ali dentro, né? Sim. Então, assim, até às vezes o pessoal ficava com medo, né? Ah, mas eu tô na fazenda... não, realmente, é uma fazenda, você está no meio do mato lá, você tem toda a infraestrutura de uma cidade, né? De primeiro mundo lá, mas você não... Tem cobra, tem aranha. É o que vende, né? É o projeto, né? De você estar com a natureza. Você tem algumas casas lá que tá de frente com a mata lá que os bichinhos vêm, né? Então, assim, né? Tem que saber o que tá dentro lá, né? Sim. E daí, voltando naquela parte de montagem da manutenção, né? Daí, a parte de... Por exemplo, eu não sabia, uma centrífuga. Daí, fui aprender o que é uma centrífuga. Solenoide. Para desidratar lodo, né? Por quê? Porque a gente fazia o desidratamento de lodo para ser o quê? Aproveitado no quê? Na parte das hortas, as hortas comunitárias lá, né? Então, era algo ligado com a parte ambiental, né? Essa de preservação. Por exemplo, a sede hípica, né? A gente, o centro equestre, entender como que funciona uma pista de salto, uma hípica, né? Tipo de areia. Vai a fibra lá na hora do cavalo pular para não machucar, né? E lá tinha os melhores campeonatos do país, né? Na verdade. Sede de golfe, né? Atendimento de golfe. Encontrei o Edson esses dias lá. O Edson cara, ele saiu de lá, decolou. Não tô falando de que quem tá lá não decola, mas ele saiu de lá, ele virou um baita do empreendedor, cara. O Edson do paisagismo. O Edson, nossa, o Edson também, quando a gente trabalhou junto, era uma parceria, assim, não tinha horário, né? Porque tinha que resolver, né? Então, o que acontece? Durante a semana, a fazenda, naquela época, né? Hoje eu acho que hoje ela funciona durante a semana bem mais do que antigamente, né? Então, a gente corria atrás para sexta-feira tá impecável, né? Aquele pós-pandemia mudou tudo, né? O pessoal passou a curtir, frequentar a fazenda também durante a semana, né? Sim. E a equipe da infraestrutura a gente tinha, vamos lá, desde trocar a lâmpada nos postes, né? Lembra, hoje em dia não tem lá. Mas cerquinha dava um trabalhão, né? Tapume de obra. A cerquinha, tipo, vou fazer a curva ali e tal, quebrou mais uma cerquinha. Daí vai a equipe lá e arruma a cerquinha, né? Para
para não ficar um dia sem estar aparente aquela cerca quebrada, né? Então, desde essa cerquinha até as elevatórias, esgoto, que não pode parar, bomba backup, né? A questão dos polos, aprender como que funciona a grama do polo. Daí tem o Edil, né? Que o cara sensacional, né? Nessa parte da manutenção, conhecimento das gramas, como que faz a manutenção disso, né? Então, assim, tudo isso, para poder tocar, a gente teve que chamar os consultores, né? E as pessoas que seriam os papas no Brasil desse conhecimento, né? E quando necessário, também nós tínhamos acesso aos projetistas, por exemplo, Campo de Golfe, né? Randall Thompson, Arnold Palmer, né? Então, assim... Mundial, né? O amadurecimento, assim, o crescimento profissional, né? Assim, que eu e todas as pessoas que participou da minha equipe ou estão lá, teve na Fazenda Boa Vista, foi sensacional, porque, vamos dizer assim, se não tiver lá, aonde que a gente vai ver, né? Sim. Então, ali é referência. Né? Esse produto, né, de altíssimo AAA. Então, assim, você não fica focado só em alguma coisa, você tem que ir atrás do conhecimento para tocar, né? Então, a gente criou todo o plano de manutenção. Hoje, amigos que estão lá, né? Cresceu ainda mais, né? Sim. Depois, o que acontece? Chegou, acho que vou dando continuidade, e chegou uma hora que, conversando com o pessoal, né? Com a diretoria, já não era mais meu momento de estar lá. Eu precisava sair um pouco, né? Porque a entrega é demais lá, né? No meu tempo, a gente ficava final de semana, por exemplo, no Réveillon, né? Então, gerente de plantão no Réveillon, a gente tinha que dar o fire na hora da queima de fogos. E saber tudo o que está acontecendo na fazenda, a parte de manutenção, a operacionalidade do que está acontecendo, né? Então, chega uma hora que você fica mais cansadão, né? E vou dar uma... Então, já não estava com aquela pegada e acabei voltando para a obra. E aonde? Na Fazenda Boa Vista, fazer as casas de alto padrão, né? Então, ficamos lá de novo, só que em outro cenário, né? Aquela casa que você fez lá ficou muito top, hein? Projeto do Bernardes ou do Jacobsen? Jacobsen. Ficou demais aquela casa, hein? MJE. Você viu lá aquela casa que ele fez, Eduardo? Eu lembro. Deu trabalho. Em quanto tempo foi? Tem uma tecnologia dentro daquela casa que é ferrada, né? Não, então não. Ouvi falar que foi muito cara aquela obra. Quando se fala de casa, sempre são números muito grandes, né? Na Fazenda Boa Vista, né? Nada é barato lá. E a questão de ser casas automatizadas, né? Com um tipo de acabamento premium mesmo, né? Muita pedra, muita madeira, né? Então, realmente, os custos são altos, mas porque você está falando de uma joia, né? E aquela arquitetura também do Jacobsen também, ali é tudo perfeitinho, os entreforros tudo assim milimetricamente, né? Calculados, né? Tudo pensado, essa questão da compatibilização, assim, é diferente, né? É diferente. A compatibilização, cada vez que vai progredir no projeto, né? Vai trazendo os fornecedores e, por exemplo, um tipo de caixilho, né? Na hora de, vou mudar um caixilho para um caixilho minimalista e eu vou colocar, por exemplo, uma porta-camarão que tem um ripado lá. Então, essa compatibilização dos trilhos, quanto vai ocupar do espaço interno, né? Para fazer essa compatibilização com o que existe de marcenaria, por exemplo, numa suíte, é muito bem pensado, porque no andamento da obra, você consegue startar, né, com esses projetos, a fabricação dos móveis pelo projeto, né, e a execução do caixilho, né? Algo que geralmente em outros tipos de obra, você adapta, por exemplo, a sua marcenaria com as medições pós-execução, né, de fechamentos, esquadrias, né, porque não está compatibilizado, né? Você tem muita questão lá dessa compatibilização, eles trabalham muito entre forro, né? A questão da infraestrutura, que vai passar a questão do sistema de ar-condicionado. É uma das coisas que mais dá problema lá, nas casas, né? O entre-forro. Concorda, não? Que é o que tem que ser pensado muito. Então, assim, envolve muita energia da equipe, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, nós estamos falando da Jacobsen, né? A equipe realmente tem uma interface muito grande com as empresas, com os acabamentos. Por exemplo, eu quero fazer uma lareira. Eu não quero fazer uma lareira a lenha. Tá, eu vou botar qual o diâmetro dessa tubulação? A parede que eu tenho
eu consigo ter um revestimento, eu consigo ter também a questão da proteção térmica. Então, assim, é um trabalho de trás para frente, né? Que nem montando um sanduíche para chegar num... E daí falar, não, esse é o espaço interno que eu tenho, então... Não é só o lúdico, né, de desenhar, não. Ele envolve realmente, ali tem, não só na arquitetura, mas na arquitetura desses escritórios tem uma engenharia deles também, fazendo a interface com todo tipo de área que vai trazer a concepção do projeto como um todo, né? Isso aí que você comentou é interessante, porque, na verdade, é importante, né, a valorização da mão de obra do engenheiro que toca a obra, né, que é o engenheiro que fica ali, que se debruça realmente no projeto, que olha ali o projeto e já faz ali às vezes algo que passou pelo arquiteto, passou às vezes pelos projetistas complementares, os engenheiros aqui, né, que avaliam o projeto, bate o olho e fala assim, olha, tem um erro aqui de compatibilização, entra em contato, avisa todo mundo ali, corre para resolver, porque na verdade você comentou de lareira, né? Algo assim que pode parecer simples, mas nos métodos construtivos atuais, que a gente trabalha muito com gesso acartonado, lã de vidro, lã de rocha, às vezes, né? Madeira, muita madeira hoje, né, na construção civil. Não tem mais, no alto padrão, não tem mais aquele negócio de concreto armado, tijolo e argamassa, né? É muito misto a construção, porque as obras são grandes, né? Então, vamos falar aí, pelo menos as casas de alto padrão, a gente está falando de no mínimo 700 metros quadrados por casa. Então, exigem velocidade, porque o cliente não fica eles não gostam, né, de ficar mais de 2 anos ali esperando uma obra, né? Aí que a gente fala, por exemplo, uma lareira, se não for bem pensada essa questão térmica, essa proteção toda, pode dar um incêndio na casa, né? Então, a gente está falando que, vamos dizer assim, tudo é muito sério, né? Então, só puxei esse gancho por conta que eu fiquei sabendo Fiquei sabendo não, eu vi realmente acontecer um caso desse. Realmente de uma casa ter uma perca ali, né, bilionária por conta de uma questão que aconteceu ali. E é algo que precisa ter muita cautela, né? Sim. Lareira, gás, trocador de calor de placa de energia solar, correto? Sim. Mas, resumindo aí o mini currículo, vamos dizer assim, você fez engenharia na Facens, passou por obra industrial, obra comercial, obra residencial de alto padrão, tomou conta da manutenção praticamente do maior condomínio do país, no sentido assim de conceito AAA mesmo, e agora voltou para a construção também de alto padrão, só que agora com a sua própria empresa, que é a Barreto... MH Barreto Engenharia. MH Barreto Engenharia. Parabéns aí, Clebão. Obrigado. E aí, bora passar pro Edu? Fazer aquele mini currículo? Bora lá. Pô, depois do Kleber fica difícil, hein, meu? Não, o currículo do cara não é um currículo, é uma ficha corrida, pô. Vou até aproveitar e vou falar uma curiosidade aqui antes de passar para você. Para quem não sabe, o Kleber Barreto, ele, em 2011, ali, 2011 e meio, 2011, ele me entrevistou. Ele que me convocou lá para uma entrevista, com certeza tinha alguns outros profissionais, né, na análise dele lá. Ele me entrevistou, depois deu o aval, né, passou para o Giuliano Ferrari me avaliar também. E aí passei no teste, né, substituí não, na verdade o César Matono ele saiu, eu creio que ele pediu para sair na época. Eu pude ocupar ali um cargo, na minha opinião, de honra, né? Porque ali na época eu tive a honra de trabalhar com você, com o Giuliano Ferrari, com a Gabriela Zinobili, a Caterine, Eduardo Eichenberg, Paulo Lages, também os estagiários, José Renato, que toca as obras também na Fazenda, Jaqueline, a Lorena, enfim, mais toda aquela equipe enorme, maravilhoso. O Fabinho Guerreiro, né? Escudeiro ali, trabalhava ali do meu lado ali, que é o responsável pela água, né? Então ali foi a gente costuma dizer que quem trabalha lá, que nós três ali trabalhamos lá, é uma prova de fogo, né? Ou você vira um bom profissional, assim, no sentido de até diplomático da coisa, né? Porque ali você fala, às vezes, com o dono de uma multinacional, do mesmo tempo você está falando, às vezes, com a equipe de manutenção,
aí depois você vai para a obra e fala com todo mundo da obra. Então é uma escola multidisciplinar, porque ali eu recebia projeto para analisar do paisagista, do engenheiro, do arquiteto, enfim, foi uma escola muito top. E ali o Kleber como engenheiro, a gente trabalhava um de frente pro outro, né, Kleber? Você ali com duas telas ou com uma, né? Acho que eu que você comecei tinha a botar duas telas né? lá e o pessoal gostou, né, É. da ideia. O Clebão ali, a Zinóbili do seu lado, o Fabinho do meu lado ali, a gente tinha aqueles que era ambiental, engenharia, Aprovação arquitetura de e projeto, paisagismo e projeto, análises. e do meu lado, água. Então ali a gente tinha muita ajuda entre nós, porque, por exemplo, eu não poderia aprovar um projeto que, vamos dizer assim, podia ferrar o Kleber. Porque se eu aprovasse um projeto e eu não conferisse com o Kleber onde estava a infra do lote, aí depois ia dar um problema pro Kleber. Então a gente. E também ambiental também. Então a gente ficava ali muito trabalhando junto. E às vezes acontecia um problema de engenharia, o Kleber. Paulão, vamos lá ver pra você entender como é que é também. Ele me ensinou muito, Kleber. E foi isso. Acabei quase que eu virei pra cá o podcast aqui, desculpa aí. Edu, mini currículo, formação, o que você já fez aí na vida? Vamos lá, né? Fica à vontade. Bom, primeiro eu agradecer aí pela oportunidade. Obrigado. Esse projeto legal seu. É prazer estar aqui, prestigiando aí. Bom, vamos lá. Meu nome é Eduardo, sou casado, 42 anos, tenho um casalzinho de filhos, a Valentina e o João. Estão lá em casa, esperando o pai. Cara, minha história é assim, ó. Eu entrei na arquitetura, olha como que é engraçado. Eu tenho um amigo chamado César, ele é técnico de edificações. Eu era molecão, cara, devia estar lá com 16, 17 anos, 15, 16 anos. E aí um dia eu estava na casa dele, um sábado. Ele trabalhava no escritório de engenharia. Ele não trabalhava no sábado. O engenheiro ligou para ele e falou assim, viu, preciso imprimir um projeto, não estou conseguindo. Você pode vir aqui para me ajudar a imprimir? E eu fui com ele. Ele falou, vamos lá comigo lá. Cheguei lá, olhei ele mexendo no computador, abriu o CAD, começou a trabalhar ali no CAD, eu fiquei olhando. O engenheiro já veio, pediu para fazer umas alterações, o cliente estava lá no escritório. Ele fez alterações, foi lá, imprimiu, vi uma plotter, uma Xerox ainda. E eu falei assim, cara, que legal, esse é o seu trabalho, cara? Ele falou, é. Falei, César. pô, César, hoje ele mora no Espírito Santo. Me lembrei de um César que tinha uma plota ali na Santa Clara, mas não deve ser o Ah, mesmo. não, não é. Aí, eu falei, cara, que legal, né, meu? Você ganha pra fazer isso? Né? Que bacana, né? Aí eu falei, como que faz pra fazer isso aí? Ele falou, você tem que fazer um curso técnico. Daí que eu corri atrás, vi que tinha no Fernando Prestes. Eu entrei na turma de 99 e terminei em 2000. Aí eu fiz técnico de edificações, trabalhei em algumas construtoras, alguns escritórios pequenos e tal. E aí eu comecei a fazer faculdade de arquitetura. No primeiro ano da faculdade de arquitetura, eu entrei na Primodiza, que é uma empresa de Sorocaba, né? De pré-moldados. Uma baita escola, né? Ali foi uma escola. Ali eu fiquei, acho que, 4 anos, mais ou menos. Quase que o período todo da faculdade. Aprendi bastante, fiz bastantes amigos lá e tal. Aliás, trabalhei com o Taborda, Daniel Taborda. que também trabalhou na Fazenda Boa Vista. Um abraço pro Taborda. Taborda, Daniel É Taborda. da elétrica? Ou não, o Taborda é engenheiro, trabalhou na fazenda também. Ele foi da JHSF. Caramba. Então. O mundo é pequeno, né? Aí, Demais. entrei na faculdade, fiz o NIP, me formei em 2008, onde a gente se conheceu, Sim. né? Você é contemporâneo de lá. Aí eu me formei, fui trabalhar no escritório de arquitetura em São Paulo, Caramba, do José Luiz Silveira. que legal. Fiquei um tempo lá com ele. O José tinha uma característica de fazer bastante obras no interior, principalmente na região de Piedade, Ibiúna, mais Ibiúna. E aí eu trabalhava no escritório e comecei a ir para a obra, né? Ele tinha uma característica que ele falava que arquiteto tem que estar na obra. Isso foi muito bom, onde eu aprendi bastante conhecimento. Lá fiz um grande amigo que é o Fabiano Solon. Até hoje tenho amizade com ele, enfim. Depois do José, eu saí e fui para Ibiúna, montei meu escritório em Ibiúna, com outro sócio, com o Valfredo. Ficamos lá por volta de uns 2 anos também. E aí, por motivo pessoal, né? Por causa da minha esposa, ela trabalhava em Sorocaba, a gente estava toda a família para cá. Acabei saindo de Ibiúna, separei a sociedade com o Valfredo, mas a amizade continuou.
E Isso é importante. Né? é importantíssimo. Ele é um Não grande deixar amigo. atrapalhar, né? É um grande amigo, gosto muito dele, da família dele, até hoje, enfim. Temos muito contato. E aí eu vim para Sorocaba, montei o escritório em Sorocaba. Aí não mais com uma sociedade, mas sim com uma parceria com uma outra arquiteta, também colega de turma. Detalhe, o Valfredo era colega de turma também. Fiquei um tempo com a Lília, dividindo o escritório. Nesse período, eu fiz uma obra bem legal, que eu gostei bastante, que foi do seu Roberto José Falcão Bauer, Caramba. da Falcão Bauer, lá Que de São legal. Paulo. Fiz um projeto para a filha dele, através dele, né? Mas para a filha, uma casa com uma clínica e um canil, porque ela cria uns cachorros Só especiais colocar um e tal. parênteses aí pra galera que não sabe, Falcon Bauer, se puder. O Falcon Bauer Comentar aí. é um laboratório, né, em São Paulo. Já é referência. Praticamente o melhor, posso dizer. Acredito que sim, viu, Eles cara? e o IPT, vamos dizer assim. Tanto é que ele dá apoio para muita coisa de PT. Pra você ter ideia, o seu Roberto Falcon Bauer tem cadeira cativa do Sinduscom, as NBRs, Exato. muita coisa de NBR, ele ajuda a desenvolver, né? E foi assim, uma escola, assim. Eu gostava muito de ficar conversando com ele quando ele estava na obra, enfim. Que oportunidade, hein? Uma baita oportunidade. A obra dele finalizou e aí eu entrei num período com um pouco de dificuldade, porque foi quando a construção civil deu uma baixa ali no final do governo da Dilma. A construção civil deu uma caída, o escritório não estava muito legal, a gente acabou fechando o escritório. E aí eu fui para uma outra oportunidade que foi um desafio, que eu fui trabalhar numa gerenciadora de obras industriais. Boa. Eu Cobra rápida, né? só fazer um parênteses aí, né? Você me apresentou como um engenheiro. Na verdade, eu sou arquiteto, Sim, sim. mas eu brinco que eu sou um engenheiro mais arquiteto do que engenheiro. Enfim. E eu fui trabalhar nessa empresa de obras industriais numa vaga que era característica de engenheiro. Mas, enfim, me deram uma oportunidade e eu acabei desenvolvendo um bom trabalho. E lá foi uma oportunidade legal do quê? De entender uma característica que na construção civil é muito negligenciada, que é a segurança do trabalho. Enquanto a gente fala que o tripé na construção é custo, prazo e qualidade, lá o custo eu não tinha que tomar conta, porque tinha um engenheiro que tomava conta de custo. Aquele orçamentista, vamos dizer assim. Na verdade, era o gerente do projeto. Boa. Tinha o gerente do projeto, porque na verdade nós somos éramos a gerenciadora do cliente. Então o cliente fazia a gestão financeira. O que nós fazíamos era custo, prazo e a segurança. Custo não, qualidade, prazo e a segurança. E ali eu descobri uma outra característica que é, como eu falei, negligenciado, né? No normal, quando você fala em grandes construtoras, vertical, tem uma segurança muito boa, mas no geral é mais negligenciado. E lá foi legal, aprendi muito, muito sobre isso. Participava de muitas reuniões, contato com o pessoal de fora do Brasil, muitos projetos de ampliação de fábrica, né? A fábrica é uma empresa holandesa que comprou uma indústria nacional e a característica dessa empresa holandesa é de modernizar toda a fábrica. Então tem uma demanda durante 4, 5 anos gigante. Até hoje tem muitos projetos rolando lá. Depois fiquei um período nessa gerenciadora, saí. Aí que foi quando eu entrei na Fazenda Boa Vista, através de uma consultora de São Paulo. Qual que foi a construtora? Foz Engenharia. A Foz. A Foz. A primeira obra que eu fiz lá foi da Luciana, né? Que é a esposa do Flávio Rocha, que é o dono da Riachuelo. Bom. Foi a reforma da piscina deles. Uma reforma, era estimada de 6 meses, acabou ficando 8 meses de reforma. Ali na fase 1 ali, né? Na fase 1. Eu falo que lá teve a pasta do Jaque, né? Já que estamos fazendo, foi grande, assim. Projeto da Débora Aguiar, projeto bem legal, uma reforma bacana. Tive uma participação no projeto, na obra da FGMF, Casa da Cigarra. Essa casa ganhou prêmio, hein? Capa Essa de casa revista. ficou Muito top, falada. hein? Tem um balanço bom essa casa, né? Sim, De metálico, sim. assim, né? Projeto muito legal. FGMF, tiro o chapéu, assim. Foram os meus professores na faculdade. Eu peguei um pouco de aula com eles também. Não dei tanta sorte quanto você, né? Porque você foi realmente mais A massivo, gente teve assim, né? mais de um semestre com eles. Foi mais denso ali. Eu Mais de um peguei semestre. poucas aulas ali também. Fernando, com Forte também, né? Rodrigo Forte, isso? Não. Não, era Rodrigo... Como é que era?
Fernando... Tinha um deles que era forte, alguma coisa Acho que é assim. Fernando Forte, o Jimenez. Jimenez, Lourenço Jimenez. Lourenço Jimenez. Nossa, deu branco agora, cara. De boa. FG. Mas ficou muito legal essa casa, cara. Ficou. O paisagismo também encaixou legal, a piscina bem... O projeto de paisagismo legal, foi né? de Evandro. É. Daí, startei outras obras lá. Só uma curiosidade, quantos metros quadrados tinha essa casa aí, mais ou menos? Agora você me pegou. Tinha uns tenho- 700 tenho e pouco, projeto porque ela não lá, parece posso tão ver. grande, né? É que ela é um pavilhão em cima, que Uhum. parece um... Como se fosse Ali um vagão. Ali Como é se fosse quartos, ali em cima? Não, em cima é área social. Você entra Embaixo? pela sala, cozinha, Uhum. pro lado, olhando aquele pavilhão de cima. Do lado esquerdo é a sala, você entra pela sala, mas na frente tem a cozinha. Tem uma entrada de serviço aqui em cima, na frente. Aí é cozinha, sala de jantar, sala de estar no fundo. Aí embaixo você desce, aí você vai para os quartos. E no meio tem um jardim bem grande. É bem legal. Bem né? legal. Piscina fica em cima dos quartos. E de costa para a rua, né? Fica a área de lazer. Aquela ali foi construída para venda por incorporadora ou foi cliente final mesmo? Cliente final. Foi a Flávia Foi para cliente Faugeri. final mesmo. entendi. Ela é... Se não me engano, ela é na área de marketing da Nestlé. Que da hora. Durante boa parte da obra, ela estava nos Estados Unidos. Ela vive nos Estados Unidos, né? Na pandemia, ela ficou bastante aqui. Tive muito contato com ela na época da pandemia. Porque aí ela começou a usar a casa, aí sempre tinha uma manutençãozinha, alguma coisa, aí ela sempre acionava. E eu estava ali, né? Na fazenda, fazendo outras obras. Pós-entrega, né? Daí sempre o pessoal... Eu sempre estava lá para ver alguma coisa, dar um apoio para ela. Aí depois disso... Aí depois, fiquei lá na fazenda, trabalhando com a Foz. Fiquei um período. Aí eu saí, quando eu saí da fazenda, startei algumas obras, surgiu uma oportunidade de pegar uma obra direto com o cliente. Tá? Legal. Uma obra legal lá em Biúna, com um cliente. Projeto de um amigo meu, do Fabiano, que eu trabalhei com ele. Fazer uma reforma de uma área de lazer e aumentar mais uma suíte da casa, fazer uma reforma, um revamp, assim, que a casa precisava de uma modernização, uma casa de 23 anos, padrão bem legal, de qualidade, mas precisava fazer uma reforma. Que dá tanto trabalho quanto do zero, né? Exato. Mais ainda, né, Kleber? Mas... E esse cliente, assim, a gente começou com um budget pequena coisa, e foi crescendo, e mexendo num monte de coisa. Lá tive o prazer de conhecer o Calil, da Reúde. Essa área de lazer, o projeto era para ser feito mesmo madeira, era para ser feito de madeira, mas de uma madeira mais artesanal, com madeira maciça ali, ou metálico. Então, o arquiteto ele deixou essa liberdade de ver com o cliente, não estava ainda fechado. Tinha ali a concepção inicial, mas não tinha um detalhamento dessa etapa. Que legal. E a gente buscou opção metálico e opção de madeira artesanal mesmo, madeira maciça. E surgiu a ideia de trabalhar com MLC para conseguir ter grandes vãos. Eucalipto mesmo. Que Eucalipto. É mais resistente. Não, ali. pinos. Pino mesmo. Pinos. Uhum. Pinos. Aí apresentamos o projeto lá para a Reúde, eles fizeram um estudo em cima e a gente optou em fechar com a Reúde. Isso acabou aumentando em mais ou menos uns 30 dias o prazo de obra, porque em tese a gente todos pediam 90 dias e a Reúde pediu 120 em função da alta demanda que eles estavam. É um produto engenheirado, né? Vem para a obra, tudo etiquetado, montagem muito rápida e padrão de qualidade muito bacana. O cliente gostou bastante. Eles estão montando uma para mim lá na fazenda. Na fazenda? Na quadra 39 lá. Perto do heliponto lá, meio atrás ali, sabe? Na fase 6. Legal. É rápido mesmo, cara. Eu gostei bastante de trabalhar com uma eles. semana ali. Aí finalizei essa obra lá em Biúna, no Porto de Biúna. E aí teve uma oportunidade de trabalhar no Porto Fino, em Piedade. Cara, isso aí que eu queria que você falasse sobre isso aí um pouco. Porque é uma sensação do momento, né? Aqui o pertinho da condomínio gente. Tá bombando. Porto Fino tá voando, né, meu? O pessoal Já comprou o seu lote lá, Clebão? Ainda não. Ele já deve ter o dele, né? Segunda Trabalhou vaga, lá. segunda fase tá vendendo. Vou pedir pro Eduardo fazer uma prospecção pra gente. Aí Vamos lá, sim, vamos fazer. Vamos pega entrar- um vamos desconto entrar lá na pra sociedade. gente. Aí eu tive uma oportunidade legal, através de uma consultora de São Paulo também. Eles estavam precisando de uma pessoa para fazer uma obra rápida.
prazo era 5 meses. Acabou a obra sendo concluída em 6 meses, que é a portaria do condomínio. Projeto do Gui Matos, Né? É Burle Marx Paisagismo, né? Burle Marx. Top. O projeto é muito legal. O De projeto, frente o projeto pra represa, né? é assim, ó, se você pegar fotos de partes do condomínio, pegar a implantação, e você falar que isso é na Europa, todo mundo acredita. Cara, sabe o que Porque assim, o projeto o lugar é lindo, né? O Eduardo, ele fez um vídeo, mandou pra mim. Ô, Paulão, tô aqui. A hora que eu vi o primeiro vídeo, eu não sei se você mencionou onde você tava, mas eu vi o vídeo, vi o tapume e falei, cara, o Eduardo na fazenda aqui, pegou obra nova aqui. Aí depois que eu parecia a fazenda, de tão... Não sei se o tapume ali remeteu, né? Mas porque o padrão é o mesmo. visual, muito padrão top. é o mesmo. Muito top. Exatamente, o mesmo padrão do tapume da O fazenda. tamanho do terreno também é bom, né? O mínimo lá, o quê? 2,5? Não. É a partir de 1.200 metros quadrados. Já é um Tem tamanho maiores, legal, né? Tem maiores, mas a partir de 1.200. O que está acontecendo muito lá é o pessoal construindo 2 terrenos. Compra 2 e... Compra 2. Vocês lembram do Pablo, né? Sim, grande Sim. papo. O Pablo, ele trabalhou lá A gente falava com ele dia sim, dia não, né? conheci o Pablo lá no Porto Fino. Grande Pablo. Ele trabalhou na Fazenda Baita Boa Vista também. profissional, hein? E o projeto lá do condomínio é muito legal. Um padrão bem bacana. Assim, todos 100% com asfalto, já com aquela guia rebaixada, não precisa fazer guia para entrada de carro, toda guia rebaixada, um padrão legal. Estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, né? Então, tem a área social, que é o clube, que é a segunda obra que eu participei. Então, voltando. Comecei lá no Porto Fino, entrando na obra da portaria, concluímos em 6 meses. Nisso, a construtora fechou a segunda obra, que é a área social, que é o clube do condomínio, né? 4 piscinas, áreas de pousada com dormitórios, spa, restaurante, academia. Uma obra de que 2.000 e poucos metros quadrados. Lá tem 3 fases, né? Foi vendida a primeira, a segunda e vai ter a terceira, é isso? Na verdade, a segunda e a terceira eles uniram e estão fazendo na segunda fase junto. Já vai fazer a segunda e a terceira de uma vez. Caramba. Já Vendeu tanto que já conectou a 2 exato. com a 3. A previsão é entregar a segunda fase no final do ano. No final do ano. A obra está bem acelerada lá, né? E agora, metade do ano ele já liberou para as construções de obras particulares. Estão bastante obras lá. Projetos bacanas. Já... Aprovação lá em Piedade, né? Exato. Aí, nesse período, eu acabei fazendo contato com um investidor da região que adquiriu um lote lá e queria construir. Boa. E ele tem pretensão de construir aí umas 2 ou 3 casas. Aí, quando ele me procurou, ele já tinha esse primeiro projeto. E aí, eu acabei pegando a gestão da obra, né? E a gente tem ali palavrado dos outros projetos, eu desenvolvê-los, né? Vamos ver se vai dar continuidade. Mas eu acredito que sim. Vai dar certo. Mas é isso. Aí eu acabei não concluindo a obra do clube, né? Tá num terço ali do final. E agora eu estou startando essa obra particular. Hoje eu acabei me desligando da construtora e estou no meu um voo solo de novo. Carreira solo de Stefani Engenharia. Arquitetura, né? Arquitetura e Você engenharia. insiste em me chamar de engenheiro, né? Você tá falando isso pra gente não rolar aquela briga, né? Que a gente combinou que ia fazer. Quem que é melhor, arquiteto ou engenheiro? Cara, foi muito legal você comentar sobre obra, né? Porque, na verdade, eu queria entrar nesse assunto com vocês. Porque, vamos dizer assim, é uma ciência gerenciar a obra. Na minha opinião, o que eu posso dizer é algo muito complexo, porque você tem que equalizar ali o budget do cliente. Às vezes, vamos dizer assim, vocês que tocam obra são a última instância para o arquiteto que às vezes não quis trazer a notícia ruim. Vamos dizer assim, qual que é a notícia ruim? Que a grana não vai dar para executar aquele projeto. Por exemplo, o arquiteto foi lá e viu que... Não estou falando mal de arquiteto, tá, rapaziada? É só aqui uma conversa real, porque a ideia é essa. Eu até comentei com eles antes de começar o podcast que a intenção de trazer, né, o Eduardo e o Kleber era realmente trazer engenheiros que estão 100% atuando na área para trazer um conhecimento bem, bem denso para vocês. Então, vamos dizer assim, vocês avaliaram, voltando aqui, avaliaram o projeto, viram, olha, o que o cliente estava esperando que ia custar
20 milhões vai custar 35, por exemplo. Ou vamos falar 30, vai, 10 a mais. Vocês vão lá e informam o cliente, ó, vai custar mais caro. Ou, por exemplo, o cliente estava esperando que a obra ficasse pronta em 1 ano. Não, essa obra não dá para ficar pronta em 1 ano. Vai levar 2 anos, ou um ano e meio. Então, aquela questão ali de... Só que aí também tem a indicação, né? Vocês trabalham por indicação. Uhum. Você foi indicado, ou seja, o cliente vai acreditar no que você está falando como técnico, né? Mas se vocês puderem, cada um, falar um pouco sobre essa arte do gerenciamento de obras, né? Posso começar aqui, Kleber? Pode. Vamos lá, vou fazer um parênteses aqui. Muitas vezes o arquiteto, diante do cliente, ele quer mostrar conhecimento. E aí a hora que o cliente fala, quanto vai custar minha casa? E ele quer falar assim, vai custar mais ou menos tanto. Muitas vezes ele não quer chutar muito, e aí ele fica meio inseguro. Tipo, para não desmotivar o cliente. Fazer Exatamente, o projeto, porque às vezes eu acabo desmotivando. Para isso, eu aprendi uma coisa muito legal, que aliás eu vou até comentar, que é com o pessoal do BNO, Bora na Obra, que é o Alex e a Rafa. Boa. Casal de Brasília, baita de um empreendedores, arquitetos, eles estão revolucionando a arquitetura no Brasil. Vale a pena conhecer. Boa. Eles desenvolveram um documento da obra. Um documento, assim como todos os projetos, arquitetura, hidráulica, elétrica, estrutural, chama EVF, que se chama Estudo de Viabilidade Financeira. O que é esse viabilidade financeira? Que esse estudo de viabilidade é um orçamento estimativo, não é orçamento executivo. Porque não tem todos os projetos executivos ainda, certo? Você só tem, às vezes, um projeto preliminar. Um anteprojeto. Um anteprojeto. Então, com esse anteprojeto, você consegue fazer o estudo, onde você vai ter uma assertividade entre 80%, se você caprichar muito, até 90%. Bacana. Certo? E você consegue montar cenários. Então, se eu colocar o piso tal, o porcelanato tal. E se eu colocar, ao invés de ser castilho de alumínio, se eu colocar PVC. E se ao invés de colocar um porcelanato, eu colocar madeira. Mas e se for piso vinílico? Então, você consegue montar cenários e onde depois você pode mesclar e gerar um único orçamento. Então, isso é interessante, que é pouco difundido entre os arquitetos. Esse estudo de viabilidade financeira. Poderia mudar todo o jogo, né? Poderia mudar. Pelo menos o jogo inicial ali. Exatamente. Que é decisivo, né? Exatamente. Porque, assim, o que mais acontece é estimar em 500 e gastar 600, 700, 800. Então, isso para o cliente, às vezes, não estar preparado, é um problema. É um baque, né? É um problema. Então, o EVF, bem feito, ele ajuda a minimizar isso. Muito bom, hein? Gostei da colocação aí. E aí, Clebão, o que você me fala aí sobre o gerenciamento? Então, dando continuidade no que o Eduardo está falando, seguindo aí a mesma ideia dele, esse início, né, da orçamentação, né, que é uma estimativa, se faz num anteprojeto, pré-projeto, né? E assim, principalmente na nossa área de obras de alto padrão, o projeto evolui. Muitas vezes, às vezes o cliente fala, mas quem errou? Não é que errou, o projeto evoluiu. E é mesmo, é o gostoso, o cliente vai e fala com o arquiteto, tem uma revisão, ele vê, nossa, eu não pensei nisso antes, tive uma ideia. Por exemplo, teve a ocasião da gente estar lá fazendo a obra, daí tinha um cliente nosso lá que estava em Aspen. Daí ele estava lá no meio da neve, lá, né? Daí ele deitado na cama, ele falou, eu quero um lift dessa TV que sai aqui debaixo da minha cama e sobe. Dá para fazer isso? Daí a gente deu uma olhada, isso falando com a obra, nem com a arquitetura. Daí a gente viu a questão da posição, então falou, vai ter que ter uma interface entre o estrutural, né? Mas o entreforro cabe. Tipo, mais 500 mil, né? Daí, beleza. Só que, às vezes, o time disso, para você avaliar tudo, daí você faz uma estimativa. Mas depois vai ver revisão de projeto estrutural, revisão na marcenaria. Então, isso aí acaba saindo. E imagine no início, quando o cliente pede um número inicial lá para o arquiteto. Daí, nessa é baseado num anteprojeto. E, voltando, ele acaba evoluindo, né? Vai tendo novas ideias, vai se adaptando. O arquiteto tem o traço dele, tem, né? Mas na hora que o cliente entra, começa a personalização, né? E muitas vezes assim acontece, nossa, sabe que
que veio na minha ideia, colocar um piso aquecido. Dá tempo? Nossa. Daí você, dá tempo. Daí você fica, falar que não dá tempo, e agora o que eu faço? Daí você analisa, dá tempo, ó, a gente vai começar com a regularização, só que vamos ter que... Então, eu quero mudar material tal, se eu mudar o piso aquecido, quanto eu gasto para mudar? Daí você tem que fazer um mais e menos. Não, vou reduzir, vou ter que tirar... toque de caixa, né? Daí começa a fazer conta, pegar projeto e ver, vou reorçar com mão de obra civil para ver insumos, né? Vou ter que diminuir e retirar aquela regularização para poder ter nível para trabalhar com essa infraestrutura, né? Entre a laje e o acabamento, né? Do piso. Então daí começa esse trabalho de engenharia, a gente se conecta com a arquitetura, né? Vamos lá, faz as reuniões, isso é para amanhã e tal, e daí acaba saindo novos números, entendeu? Então, só que também tem, às vezes, a questão da falta de informação inicial, que a gente vê muito, que, às vezes, no mercado mesmo, que esse pudor, esse medo de falar no que realmente está chegando aquele projeto, é um pré-projeto, mas se a gente seguir nessa linha, vai ficar na casa de tantos milhões, né? Esse é igual chegar com esse número para o cliente, né? Então, será que não vai frustrar a expectativa? Quem que vai dar essa informação, né? E às vezes acaba caindo na obra, né? Porque às vezes você tem, por exemplo, o pré-projeto, quando a gente pega o pré-projeto para montar um cronograma de suprimentos, né? Fica falho. Então, a gente precisa de todos os projetos, porque muitas vezes, na maioria das vezes, o especialista no projeto, ele vai dar várias opiniões, vários pareceres ali, que para isso eu vou precisar mexer na estrutura, isso foge à norma. Então, esses escritórios de arquitetura grande, né, renomados, eles tentam prever isso, já trazendo esses profissionais. Só que daí tem o time de entrega desse projeto, porque o cliente, eu preciso começar a obra, tem esse projeto, e na hora do projeto, também, né, da inspiração, da criação, como que você chega para um cara que, né, para um artista que está pintando um quadro e coloca assim, não, você tem tantos meses para me entregar 10 quadros, não dá, no momento da criação, né, não dá. Só que daí, quando chega na obra, o prazo já está curto. Daí tem que fazer toda essa parte da elaboração dos escopos, pegar um projeto, o que tem no entreforro, vai precisar de para poder colocar tal equipamento, eu preciso de uma estrutura auxiliar. Nossa, mas isso a gente não tinha contemplado no cronograma de suprimentos, na elaboração. Daí vem mais um aditivo ali, meu Deus, aditivo, daí coça a cabeça, tudo, né? Quem que vai dar essa notícia para o cliente? Isso, a notícia do aditivo. Do aditivo. Isso aí Daí foi complicado, hein? Porque assim, ninguém quer, sem o projeto, também ficar colocando gordura. Então, vou colocar, daí eu já vou assusto. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, deixa já... Não, então ninguém quer assustar antes, né? Vir com algo que possa vir a ser realidade. Então, o pessoal fica segurando até o último momento. Até aí dá um salve aí pro pessoal da Squale, né? Eu tô devendo um cronograma de suprimentos pro Escandura, na obra da Jacobse, que agora passou por da nossa cliente, né? Que legal. Andréa Camargo. Que legal. Mais uma da Jacobse, então. E assim, teve uma atualização no projeto. Nossa, a gente estava fazendo a marcação na obra do que vai mudar, né? Que a obra está na fase que terminou a parte cinza. E ficou lindo, assim. E amanhã a cliente vai na obra, amanhã ou sexta-feira, para poder ver o que foi marcado das mudanças, né? Que legal. E daí entra aqui, vamos ter que fazer o cronograma de suprimentos para fazer levantamento. Daí vai começar a chegar. Então, a gente vai fazer uma prévia do que há possibilidade de entrar nesse cronograma de suprimentos. Só que ainda, fora isso, vai ter a atualização dos projetos de infraestrutura e instalações, né? Então, vamos falar com o pessoal do ar-condicionado, né? A interface, né? Um abraço para a Fernanda Maeda também, né? Coordenadora de Jacobse, que ela está cuidando desse assunto aí e vai trazer o pessoal das instalações para poder compatibilizar. E daí, depois disso, a gente vai ter também, vamos dizer assim, as informações oficiais, né? Para poder orçar e dar um número
mais aproximado para o cliente, né? Então, assim, tá vendo? São fases, né, que se a gente acaba pulando, daí tem um impacto lá na frente, né? E daí entra naquilo, durante o andamento, que eu comecei lá no início a falar, que é a evolução do projeto, né? A lapidação desse diamante, né? Chega bruto, daí vai lapidando, daí o cliente começa a colocar as características, daí, assim, é muita informação que o cliente, às vezes, na concepção, ele não pensou. E daí, uma viagem, indo numa festa, ele vê aquilo, ele fala, nossa, Ver a casa do amigo, né? eu não Um pensei nisso restaurante, um antes, é algo que hotel. vai agregar e faz parte do meu perfil, só que eu não pensei nisso antes, né? Sim. Então lá, tava no modo standard, por mais que tá no modo standard, aí começa ele colocar o input e vai colocando as características Agora eu te faço uma dele. pergunta. Além do estouro da verba, ninguém aumenta o prazo. Daí o O prazo. prazo da obra é o mesmo. O prazo, né? Ninguém quer vai- mexer em prazo, né? Não. Aí pega o cronograma, Prazo puxa mexe daqui. com ansiedade, né? O Kleber no começo falou do batizado da netinha lá, É. do Zé Emílio. Sempre tem uma data, né? Tem Cabalística, assim, né? É um Natal, é aniversário de alguém, é alguma coisa. E aí o prazo geralmente sempre apertado. E o negócio é sempre astronômico, assim, é sempre grande, né? Teve uma casa lá esses dias que foi um cantor famoso, aí tem aquela montagem de palco, aí tem a empresa que vai lá e faz o cenário, é uma logística enorme, né? E tudo tá envolvido, né? Isso foi a inauguração da casa. Foi a inauguração da entrega. casa. É porque, na verdade, falar um pouco de bastidores, né? Tem muitos investidores, né? Vamos falar assim, para a pessoa que é bilionário e ele tem prazer ali em fazer obra, da mesma forma que tem pessoas aqui que faz ali uma kitnet, tem prazer em fazer construção, aquela pessoa que faz a casa para vender, a própria pessoa física que é investidor, as pessoas que são bilionárias, elas também têm prazer na construção civil. Então, elas fazem, aí, vamos dizer assim, terminou a casa, inaugurou, aí usa ali mais uns 6 meses, aí vai perdendo ali aquela paixão pela casa. Puxa, que vontade de fazer outra, né? Vamos falar assim, correr atrás de mais problema, brincadeira. Aí quer fazer outra casa, né? Então, muitos investidores, eles usam esse momento da inauguração da casa para venda da casa, né? Então, para despertar o desejo, vamos dizer assim. Então, todo esse recurso que ele... É interessante comentar sobre isso. Todo esse recurso que eles levam ali um cantor famoso, vamos falar o Roberto Carlos, né? Chama o Roberto Carlos para cantar e faz toda ali uma infraestrutura. Aí vamos supor que o cara gastou 2 milhões para fazer tudo. Quando chega na venda da casa, ele coloca mais 2 milhões ali na venda e recupera aquele dinheiro. Se ele quiser, ele coloca com juros e correção, né? E não tem problema nenhum. Aquilo ali serve para mostrar, né? Porque as pessoas que frequentam ali aquele evento têm potencial de compra também, né? Provavelmente deve ter alguém que tenha potencial de compra. E é assim que vai acontecendo nos negócios, né? E vocês estão envolvidos em tudo isso. Na questão das etapas, né? Então, esse amadurecimento do projeto, se teve mais tempo, né? Antes do cliente, né? Ele poder amadurecer isso, é melhor para a obra, né? Para sanar algumas dúvidas, assim, da questão do que ele quer realmente na casa, né? E a obra, o projeto chega mais redondo, né? A gente consegue fazer uma orçamentação, né? Montar o cronograma físico, financeiro, né? Porque assim... O cronograma físico-financeiro, para quem não sabe, é aquele cronograma que fica mês a mês os aportes, correto? Isso. Se quiser falar um pouquinho disso. Porque assim, o que acontece? Você tem o cronograma físico da evolução da obra. Ele está vinculado com o quê? Com os aportes, o quanto o cliente vai ter que gastar em cada mês, né? Para ele poder também... se programar, né? Sim. Então, assim, algumas construtoras fazem o seguinte, ou algumas recebem aporte e o cliente paga, ou cria uma conta conjunta que tem acesso e manda, o cliente faz os pagamentos, né? E dessa forma fica tudo linkado, né? Então, ele sabe qual etapa, qual serviço que vai custar mais e que em fase que ele vai desembolsar, né? Que ele vai ter que capitalizar isso, né? Os aportes maiores ali, né? E daí, quando entra os aditivos, daí sai um pouco, né, Ale? Porque está programado já, né? E a compatibilização de projeto, né? E esse time
de amadurecimento do projeto que é importante, né? Porque na hora que chegar, foi feito o estudo, o melhor estudo para edificação em cima daquele terreno, né? Então, encaixou que nem uma luva, já sabe toda a infraestrutura que vai ter. Então, daí a obra começa a andar com menos problema, né? Porque na hora da contratação, né? Vamos lá, engenharia, porque quando a gente fala de engenharia, né? A gente tem aquela visão romântica, né? Que o engenheiro tá lá com a mão na trena e lá faz isso, faz aquilo, mas não é. A questão é muito cronograma. Eu achava, nossa, que legal, vou mexer com AutoCAD. Na verdade é Excel, MS Project, né? Pessoas. Muitas pessoas que a gente linka, né? Às vezes fala com 50, 70 pessoas por dia, fácil, né? Ou pega os celulares aí com, sei lá, com 6.000 mAh de bateria, tá chegando 5 horas da tarde e não tem mais bateria, né? Bateria, Tanto, né? Se for iPhone, só dura até as 10 da manhã e já era. É isso aí. Mas assim, só fazer um parênteses aí. O Kleber lá atrás falou do projeto de marcenaria em função de caixilho. Dá para fazer o projeto, fazer o móvel sob medidas, né? Sobre projeto, né? Não medida em loco. Que é bom, porque você antecipa a produção disso. Mas dificilmente bate redondo. Isso. Ou não é? É difícil. Porque, só concluir, eu vejo que na construção civil ainda a gente tem um pouco de deficiência na mão de obra, né? E não desmerecendo a mão de obra, mas de uma consciência de saber que o meu trabalho influencia o seu, que influencia o dele. Sim. Então, a marcenaria influencia, um exemplo, no caixilho. E um com o outro. Cada um quer fazer o seu. Eu faço o meu, viro as costas e vou embora. Entrego, recebo e tchau, né? Quando a gente leva essa demanda, não, mas é importante o seu porque vai influenciar no dele. A pessoa não leva a sério isso, né? Às vezes o cara do caixilho, a marcenaria, ou até mesmo o pessoal da mão de obra mais braçal ali, a etapa mais cinza da obra, né? Então, assim, é complicado. Esse acho que é um desafio muito grande. E cada vez mais tá mais difícil, né? A mão de obra hoje cada vez mais difícil, né? Sim, tá ficando mais escasso, completando, né? O que o Eduardo tá falando, não que não tenha. Na verdade, nas obras de alto padrão, né? Tem o projeto de fabricação dos móveis e tem a medição. Mas o que acontece? O know-how da empresa de marcenaria, ele vai dizer o que é possível fazer e o que não é possível fazer. Então, através do projeto de arquitetura, ele vai criar esse projeto que vai ser aprovado pela arquitetura. Correto. E ele vai à obra fazer as medições, mas diferentemente de uma obra médio padrão, uma obra convencional, que vai se adaptar à marcenaria, então não precisaria nem de um projeto. Ele vai medir, não, lá é baseado no projeto. Existem ajustes a ser feitos que vão ser interpretados no projeto de fabricação, né? Do que é possível ou não fazer. Quem vai dizer, por exemplo, isso é algo que não é possível fazer porque aqui tem infraestrutura, porque N motivos que quem tem o know-how da empresa conceituada de marcenaria vai dizer. Assim como uma empresa de caixilharia, né? De alto padrão, vai dizer, eu preciso de um recuo de tanto para embutir esse meu trilho, que vai ser um trilho embutido. Eu preciso de um recuo de tanto por causa que cada folha, isso vai impactar na marcenaria. Então, tem essa interface, que daí vai ser feito um projeto. Então, assim, é feito medição para poder colocar contramarco, daí é liberado pela arquitetura. Depois que instalou o contramarco, é feita outra medição para liberar a fabricação dos caixilhos, do corte, né, dos perfis, o corte do vidro, porque uma vez liberado não tem volta. Só que segue geralmente muito fiel, com poucos ajustes, né, no projeto de arquitetura, né? E quando é feito a interface, o fabricante, né, de caixilhos, um exemplo de alto padrão, ele vai fazer essa interface, ele vai dizer o que é possível e o que precisa ser feito. Se precisa uma estrutura auxiliar entre forro e tal, isso é feito na elaboração do projeto que ele vai entregar para a arquitetura, ela vai dizer isso, ele vai colocar as orientações e a arquitetura vai analisar se está seguindo fielmente o projeto dela, e se não, ela vai vai ter a retórica dela, né?
questionando e falando, por que não fez disso? Então tem essa conversa, né? E diferentemente de outra obra que, não, o espaço é esse, eu vou medir, encaixar, tal, é o que deu, né? Mas lá no alto padrão, AAA, na verdade, não é assim, né? Então tem todo um protocolo que precisa ser seguido, né? De aprovações de projetos, de fabricação, né? Aprovação de medidas para iniciar a fabricação de tudo isso, né? É tudo muito caro, né? Porque, por exemplo, um caixilho desse, quando está sendo feito, eu tenho um caixilho, eu tenho um sistema de captação de água pluvial, de chuva, no caixilho. Isso tem que fazer interface com o meu, como sistema de captação de água pluvial do projeto hidráulico, entendeu? Sim. E daí, aonde vai passar essa tubulação? Por exemplo, tem um caixilho no segundo pavimento. O entreforro tem caimento. Então, tudo isso é elaborado antes, para não chegar na hora de fechar o forro, não cabe o tubo aí dentro, né? Eu preciso de caída, senão essa água volta. Então, pouca caída, qualquer sujeirinha que cai, ele não tem a força da gravidade para empurrar essa água, né? Então, esse estudo é feito antes. E daí tem os times. Então, lá, a gente monta lá um checklist e um cronograma de projetos lá. Foi, voltou, não, tá parado em quem e tal, por quê e tal. Não é algo para procurar culpado, né? Sim. Porque durante a obra, tá aqui parado em quem? Mas não é. É que a gente saber o que precisa ser feito para tomar, né? Transparência. Isso. Né? E para correr atrás para o negócio andar, né? Sim. Então, às vezes, uma compatibilização. Tô faltando... Na sala tá faltando um projeto do gás, porque queria uma lareira, mas o ambiente fechado tem um sistema de proteção contra vazamento, né? Tá na especificação, não tá? Então, daí o que eu preciso para pôr o contrapiso? O contrapiso deixado não dá para passar a tubulação lá, né? Então, volta todo de novo, né? Então, daí, quem que informa? O cliente vai chegar e falar, mas por que tá atrasada a obra? Por que isso aqui não está sendo feito? Daí tem todas essas etapas que vai precisar. Não, tá parado, né? Porque lembra que o senhor mudou tal coisa? Então isso daí tá afetando. Mas ninguém me falou que afetaria, né? Entendeu? Então daí às vezes falta essa informação. Não, o senhor quer mudar, mas vai impactar no prazo. Mas daí falar a verdade, né? Vamos dizer assim, né? Tem que falar a verdade. É porque assim, alguém tem que falar. Tem que ser da honestidade. Por exemplo, assim, às vezes o cara tá com corda do pescoço. Daí vai falar que isso vai impactar, quero mudar. Pô, mas eu mudei um negócio, você tá falando que vai impactar um mês minha obra, entendeu? Tem coisa que, tipo... É o prazo do fabricante, né? Tem o prazo do fabricante. Mas o que acontece é que assim também, né? Em alguns momentos, né? Que a gente vê acontecer, já ouviu falar muito, que às vezes a consultora vai acabar, pega um nicho de algum que tá atrasado por projeto e já embute também aquele atrasinho de algo que, tipo, um material que não chegou e tal, né? Então, às vezes, tem que distinguir bem o que impacta a obra mesmo. Sim. Tem que saber explicar, tem que ter uma explicação. O cliente às vezes, não vai ter tempo para receber uma explicação técnica. Sim. Mas você tem que ter uma explicação, né, fácil, e falar, não, isso impacta porque essa tubulação vem... E pode olhar, né, o site do fabricante. Igual um médico, né, transformar os termos técnicos em... Uma linguagem mais simples para ele entender, né? Bom, vamos dizer assim, né, para vocês que estão acompanhando aí, essa foi a ponta do iceberg, né? Porque, na verdade, o assunto de gerenciamento de obras é um assunto que a gente poderia ficar aí facilmente aí muitas horas, dá aí pelo menos uns 5 episódios aí tranquilo, porque a disciplina, né, de gerenciamento de projetos, ela tem muitas ramificações entre elas, né? Então, é um assunto assim que dá para ir embora e não acaba no sentido assim de qualidade, né? Que é um assunto denso. Hoje eu queria agradecer a vocês pela presença, né? E também, porque para mim é uma honra, né? Tá com vocês aqui. Nós nos conhecemos, o Eduardo, por conta da faculdade. Eu acho que a gente se conhece há acho assim, para não errar o número, né? Uns 15, talvez 17 anos. E o Kleber, por conta da vida profissional ali na fazenda. Aí, meu entrevistador aí, parceiro de trabalho, desde 2011 aí, vamos dizer aí, dá 12 isso? 12 anos aí. Então, é uma honra, tá, Kleber? Eduardo, vocês terem aceito. Queria também aproveitar a oportunidade, agradecer a Z15, a produtora Z15, que tem essa estrutura aqui de podcast. É uma estrutura que eu posso dizer tranquilamente que é uma das melhores do Brasil, então, e está aqui em Sorocaba,
Para o pessoal aí que é de São Paulo e está procurando aí um local top para fazer o podcast, pode vir para cá que vai ser muito bem atendido. As canecas do programa do podcast Queiroscast já estão prontas. Por motivo de obra, né? Eu passei numa obra ali, não consegui voltar para o escritório para trazer, mas utilizamos hoje as da Z15. Queria agradecer a Algraf, né, que fez as canecas. Para você que está interessado em ter as canecas próprias, você pode usar o Queiroscast 10. Ó, já temos até programa de desconto aqui. Queiroscast 10. E eles fazem 10% de desconto. Pelo que eles me passaram, a caneca é R$ 34,90. Você já vê que fica bem bacana aí o valor. Bom, patrocinadores aqui, apoiadores do canal, do Queiroscast. Agradecer a Living Concept. Os logos foram passando aqui pelo programa durante o episódio. Living Concept, que trabalha com interiores, né? Decoração de interiores. Eles oferecem uma solução completa nesse segmento. A Ornato Marcenaria, um abraço aí para o Jonathan e para a Mary. A Carrara Marmoraria, um abraço para o Luiz. A Cortinas, que trabalham aí, inclusive o Eduardo falou que conhece a Aline, o pessoal, né, Eduardo? Agradecer também a Constru Center, representada aí pela Roberta. A Ibicolor, que entrou hoje como patrocinador, né, um dos patrocinadores, um abração. A Mainha Restaurante, que faz aqui, após aqui esse episódio, vai ter aqui uns comes aqui, que foi enviado por eles. Pelo chefe Cris, que preparou. Um abração, chefe Cris. E mais uma vez agradecer também a Algraf, que todo o material gráfico eles trabalham e também fazem as xícaras, né, para nós aí. E também tem um presente que eu vou entregar para vocês depois. Eu vou embrulhar para presente direitinho, que hoje por conta da obra vocês entendem de obra, então vocês vão entender. Vai ser uma caneta especial para cada um, que foi os patrocinadores que também agraciaram aí para vocês. Eu vou levar para vocês no escritório de vocês, ou na obra, né? Que melhor ainda. Na obra. Beleza? Recado que eu posso dar para vocês que assistiram. Pessoal, arquitetos, estudantes de arquitetura, vão para a obra, tá? Quanto mais a gente ir para a obra, mais a gente vai facilitar a vida dos gerenciadores de obras, e eles vão ter aí o trabalho aí mais... nós poderemos apresentar projetos mais concisos, né? Mais bem amarrados. E deixo também o contato deles, quem quiser o WhatsApp dele. Tô aqui passando, posso passar o contato de vocês para eles? Pode Então, vou passar o contato pessoal deles aí para quem quiser tirar dúvida de obra. Até cliente final também, pode chamar, prospecção aí, né? Se quiser investir lá no Porto Fino, tô por lá. Porto Fino e Boa Vista e todos os condomínios aí. Obrigado a todos, um abraço. Beleza? Valeu, Queiroscast. Curte aí, ó, nunca falei no primeiro, não falei. Curta, compartilha, faz tudo aí que precisa, porque é um conhecimento bacana aí para todos nós, né? Beleza? Um abraço, valeu!